queria agradecer essa oportunidade, porque é muito importante a gente desmistificar a alimentação vegetariana, né? Isso é bacana, porque cada vez mais pessoas se interessam. É uma alimentação que vem suscitando muitas dúvidas, as pessoas ficam muito curiosas para saber o que é, porque cada vez mais pessoas estão falando sobre isso, e a gente se dá conta que isso é verdade, porque vai num restaurante, tem alimentação, uma opção vegetariana, vai no avião e tem uma alimentação, uma opção vegetariana. Então, eu gosto de brincar que não é moda, né? É um modo de se alimentar, um modo de se alimentar mais saudável, um modo de se alimentar baseado em frutas, legumes, vegetais, verduras, folhosos, hortaliças, e é da nossa natureza a gente se alimentar assim, né? Quando as pessoas me perguntam, por que tu acha que não deve comer carne? Qual é o problema de comer carne? Então, em primeiro lugar, a gente foi feito, o nosso design humano, ele é feito para comer vegetais, né? A gente não tem incisivos, a gente não tem caninos, como os grandes felinos, a gente tem um intestino sofisticado, cheio de muitas enzimas e muitas trocas metabólicas para a gente fazer um trânsito intestinal mais longo, mais delicado, mais refinado, diferente do intestino de um felino, que é um intestino curto e que está acostumado a digerir rapidamente as proteínas porque eles comem em grande quantidade. A gente tem as nossas enzimas não foram desenhadas para digerir proteínas em grande quantidade, e isso é uma coisa para a gente pensar, né? Será que não é verdade? Bom, mas a gente se acostumou ao longo dos anos, né, historicamente, a comer carne, e claro que o nosso organismo também se adaptou para que a gente possa digerir e aproveitar o que a carne tem de macro e micronutrientes, que no caso seria mais a proteína. E aí a gente acaba comendo as gorduras também de origem animal, que não são gorduras saudáveis, não são gorduras boas, mas que acabam acarretando, a gente acaba comendo junto e que podem acarretar muitas doenças aí que estão associadas à aterosclerose, por exemplo, que depois vai estar associada a acidente vascular cerebral, a doença isquêmica do coração e assim outras patologias relacionadas ao aumento das gorduras no sangue, né? Então, por isso a gente diz que o humano é onívoro, ele se acostumou, se adaptou a comer de tudo. Isso não significa que a gente necessariamente precise comer carne, né? Isso é uma das coisas que a gente desmistifica ao falar da alimentação vegetariana, né? O que é a alimentação vegetariana? Hoje a gente faz uma certa confusão em relação ao que cada um come. Eu sou ovo lacto vegetariano, eu sou lacto vegetariano. Então, para a gente começar a falar todo mundo a mesma língua, o vegetariano é o vegetariano estrito, aquele que só se alimenta de produtos de origem vegetal. Então, sai da dieta o ovo, sai da dieta as carnes, o peixe também, né? É uma brincadeira que os vegetarianos têm, vai no lugar, a pessoa diz, eu sou vegetariana, e nem peixe, como se peixe não fosse um animal, né? Então, sai o ovo, sai o leite, sai todos os tipos de carne de qualquer tipo de animal. O ovo vegetariano é aquele vegetariano que não come outros produtos de origem animal, exceto o ovo. O lacto vegetariano é um vegetariano que vai comer vegetais e também os laticínios, os lácteos. E o ovo lacto vegetariano são aqueles que não comem carne, mas comem ovos e comem leite. E o vegano, o que é vegano? O vegano não é um tipo de alimentação, o vegano é um modo de vida que ultrapassa o conceito alimentar, né? Ele também não vai usar nenhum produto ou subproduto que seja de origem animal, que se entenda que esteja explorando o animal. Então, entra aí o mel, entra os produtos de couro, entra os cosméticos, produtos de higiene, as medicações que foram testadas em animais, né? Então, é mais um estilo de vida do que propriamente um modo alimentar. Então, quando a gente fala que o vegetariano, por que a gente parou de comer carne, né? Isso é uma pergunta que a gente ouve frequentemente. Mas por que não come carne? O meu enfoque aqui é o enfoque da saúde, mas a gente não come carne ou não come nada de derivados de animais por 3 motivos, né? Primeiro lugar, por conta nossa mesmo. Então, para a nossa saúde, é sim melhor não fazer uso desse tipo de alimentação. Em segundo lugar, a alimentação vegetariana é a alimentação que vem se provando cada vez mais uma alimentação sustentável. Então, é uma alimentação que economiza água, que economiza recurso do planeta. A gente não está abrindo pasto para a pecuária, a gente não está entrando nesse grande ciclo econômico de consumo de terra, de consumo de água,
de agrotóxico em larga escala, enfim, que não é o mérito da gente agora nessa conversa, e também pela questão da ética animal, né? A gente não come carne porque se a gente estivesse alimentando um ser humano de um ser não humano, né, mas que é um ser vivo, que é senciente, que é um ser que também percebe, que tem consciência, que tem sentimentos, que tem emoções, a gente também está, né, fazendo uma alimentação mais sutil, mais amorosa, mais compassiva. Quando a gente se enfoca, então, na saúde, da onde saiu que vegetarianismo é mais saudável? Né? Quem foi que inventou isso? Embora a gente tenha registros históricos de que muitas culturas já não faziam um uso ou muito importante ou um uso esporádico da carne, e esses aí eram mais longevos, a gente vem percebendo que o nosso consumo de carne aumentou muito no último século, né? A gente, com a industrialização, come hoje muito mais carne do que se comeu historicamente até hoje. Isso tem uma repercussão para nós, uma repercussão do ponto de vista da saúde. E o que isso significa? Que quanto mais a gente está comendo carne, a gente começou a fazer estudos vendo que a gente tem um maior número de câncer, um maior número de doenças autoimunes, um maior número de doenças inflamatórias, e isso pode, e talvez esteja relacionado mesmo com o alto consumo de carne e laticínios, né, e derivados do leite. Um dos estudos que chamou a atenção em relação a isso foi o Chime Study, que foi um estudo feito, que foi publicado em 2005, um estudo grande, com um número bem volumoso de pessoas, onde se viu, e os dados apontavam para isso, que uma dieta livre de produtos de origem animal seria uma dieta que seria menos associada a doenças crônico-degenerativas, né? Menos associada a diabetes, à hipertensão, à doença arterial e às doenças autoimunes, as doenças como câncer também. E a partir disso, várias pessoas começaram a ficar em dúvida. A gente tem alguns autores que falam sobre o vegetarianismo, e a gente tem muito trabalho já publicado, pequenos ainda, mas relacionando, por exemplo, o consumo de carne e embutidos, principalmente, com o aumento do câncer coloretal. E para isso a gente tem o ano passado saindo uma publicação, e inclusive a OMS, a Organização Mundial da Saúde, chancelando isso, corroborando com esse estudo, e já indicando que o uso de embutidos, o consumo de embutidos, ele sim aumenta a incidência de câncer coloretal. Então, isso é um alerta para nós, ele entra num nível como se fosse a nicotina. Então, a gente está chegando num ponto em que a gente não pode mais negar que o abuso desse tipo de alimentação, ele está, sim, relacionado com o câncer, né? A gente vai chegar num dia que essa relação vai ficar tão clara, tão patente, que a gente não vai mais usar e esses alimentos vão ser proibitivos. Mas a gente sabe que existe um lobby da indústria muito grande, a gente sabe que por trás da indústria da carne e do leite existe grandes produtores, existe um poder econômico muito grande, e essa conversa que a gente tem é para isso, para a gente acordar, para a gente despertar, e para a gente deixar de ser ingênuo e se perguntar a quem serve isso, né? Por que tem tanta propaganda de carne, por que tem tanta propaganda de leite? Porque se fosse tão bom assim, não precisava ter propaganda. Então, isso é uma pergunta para ficar lá guardada, para depois, quando a gente for exercitar o nosso saber, a nossa consciência no dia a dia, a gente poder escolher de uma maneira mais consciente, né? Mais alerta e menos ingênua, né? Então, esse estudo que associa consumo de embutidos com aumento de câncer coloretal, ele é novo, né? Mas a gente tem alguns outros mostrando, sim, câncer de próstata, câncer de ovário, câncer de mama, e isso muito pode estar relacionado à questão da carne, por exemplo. A gente sabe que ela é conservada em nitratos e nitritos. Isso são substâncias químicas que são associadas ao câncer, né? Tem que ficar alerta nisso. Os laticínios são bem mais facilmente relacionáveis ao aparecimento de câncer, e aqui eu quero fazer uma ressalva, assim, câncer de mama, principalmente, que a gente saiu agora do Outubro Rosa, né, estamos saindo do Outubro Rosa, onde a gente alerta tanto para esse tipo de doença, que a gente faça um diagnóstico precoce, a gente chama de prevenção,
mas não é prevenção, é um diagnóstico precoce, a gente não está prevenindo nada se a gente achar um nódulo no seio, a gente está só diagnosticando precocemente, isso sim é bom, mas a gente de verdade não está prevenindo, né? Para a gente prevenir, a gente tem que ter outros cuidados, que não vem o caso aqui, mas um deles a gente tem que se atentar, que o uso do leite está associado ao aumento de câncer de mama. O leite, ele é um alimento que ele é acidificante, então, quando ele entra no corpo da gente, o pH do sangue fica muito ácido, e para tamponar, para a gente equilibrar o pH, ele poder ficar um pouco menos ácido, ou seja, para a gente alcalinizar o sangue, a gente precisa do fosfato. O fosfato é um nutriente, é um mineral que fica junto com o cálcio, o fosfato de cálcio. Quando a gente precisa desse fosfato para tamponar, para a gente alcalinizar esse nosso meio, o nosso metabolismo que ficou extremamente ácido em função do consumo do leite, a gente vai roubar o fosfato de cálcio que está lá dentro do osso. Então, a gente tem um paradoxo, e isso é uma coisa também demonstrada nos estudos, onde a gente vê as populações que mais tomam leite, são as populações que mais têm osteoporose, e são as populações onde mais se consome suplemento de cálcio. Então, aí também a gente tem que perder um pouco a inocência e se perguntar, poxa, será que então o cálcio do leite é tão importante? Porque esse é um grande mito, né? Ah, eu tomo leite porque tem cálcio. A gente se acostumou com isso. Mas será que é verdade? Por que a gente está tendo essas outras dúvidas, né? Então, a gente tem, sim, esse paradoxo do cálcio, que o cálcio sai do osso e acaba o leite acaba prejudicando a saúde óssea, ao invés de colaborar para que o cálcio entre no osso. A gente não tem nenhum trabalho mostrando que a maior quantidade de cálcio que a gente ingere, ela vai direto para o osso, a gente não tem essa garantia. Existem muitas outras fontes de cálcio na alimentação, e a alimentação vegetariana ela é suficiente para nos prover disso, tá? Um exemplo muito simples é, por exemplo, o gergelim. A gente fazer leite de gergelim, ele tem muito cálcio. A couve tem muito cálcio. Os vegetais folhosos escuros são ricos em cálcio. Então, a gente tem como fazer, sim, esse aporte de cálcio de uma maneira segura, e não é pelo leite. Outra causa que o leite pode estar associado ao aparecimento de câncer é que o leite hoje da vaca, ele tem, essa vaca é tratada para conseguir dar mais produtividade. Ela não é aquela vaca que tinha antigamente, que ficava lá no pasto, nos fundos da casa, lá da roça, que a gente ia lá e ordenhava a vaquinha uma vez por dia. É uma vaca que fica presa o dia inteiro e que, em vez de ela produzir 3, 5 litros de leite por dia, ela produz 30 litros de leite, 60 litros de leite. Para que ela possa atingir esse máximo de produção, além da gente estar encurtando e muito a vida dessa vaca, ela está sendo estimulada a aumentar a produção do leite dela a partir de 2 hormônios. Um é o hormônio do crescimento e o outro é o fator de crescimento semelhante à insulina. Esses 2 hormônios são hormônios que são adequados ao bezerro, para que ele possa crescer muito e atingir 300 quilos no final do primeiro ano de vida dele. Então, com certeza, o leite de vaca não é um alimento que é para o humano, né? Eu costumo brincar que o ser humano é um mamífero, e o mamífero, ele mama da mãe dele, até a idade que ele desmama, ou seja, quando tem 2 anos, sei lá, idealmente, né? Todos os outros mamíferos também dão leite. Por isso são mamíferos, dão leite para a sua espécie. Até quando? Até quando a sua espécie desmamar. Quem vai ser de grama vai comer na grama, quem for caçar vai caçar. O nosso caso é único na natureza. A gente se alimenta com leite de uma outra espécie, não sendo mais bebê. Isso não faz o menor sentido, né? Então também a gente tem que perder isso de achar que precisa tomar leite, porque a gente não é filhote de vaca, a gente não é bezerro. O leite do bezerro é bom para ele, não para a gente. Então, quando a vaca está lá, cheia de hormônio de crescimento, para esse bezerrinho que nasceu pequenininho ficar gigante, a gente está tomando esse hormônio para ficar aumentando as nossas células. Só que o pior disso é que hoje esses hormônios, eles são transgênicos. Eles são um hormônio que se chama recombinante. É um hormônio transgênico produzido casualmente ou não casualmente por aquela empresa, né, que termina com um santo. E a gente sabe que ela é uma empresa que cada vez tem maior expressão no mundo.
Então, esse hormônio recombinante transgênico, ele faz com que a célula do corpo cresça em demasia. O fator estimulante do crescimento, semelhante à insulina, também. E aí a gente tem um ambiente que já não é dos mais amigáveis no nosso corpo. Células se replicando ali de uma maneira que não está muito saudável. E aí a gente ainda dá comida para isso. Eu brinco que a gente está alimentando câncer, né? A gente está fazendo com que isso aumente. Então a gente precisa parar para pensar nisso. Assim, o que tem no leite que eu estou tomando? Então, uma das coisas é isso, é esse hormônio que faz crescer tudo sem critério. Será que eu quero tomar uma coisa que faça crescer células que não deveriam estar ali, e que aí, se não tivesse o leite, se não tivesse esse hormônio estimulando ele a crescer, ele não poderia ser rapidamente excretado pelo próprio corpo? A gente sabe que a célula faz fagocitose, ela desmancha essas células que não estão apropriadas, que não são certas. Agora, se a gente toma um hormônio que facilita o crescimento, que estimula o crescimento, né? Fica a pergunta. O leite, ele é um dos maiores alergênios que existe para o ser humano, né? São mais de 80 alergênios. Então, não é à toa que as pessoas têm intolerância à lactose, que as pessoas têm alergia à caseína, que as pessoas não toleram o leite. Claro que não vão tolerar, porque o leite não é para nós. Então, a gente tem desde problemas digestivos, desde flatulência, desde distensão abdominal, até realmente casos que a pessoa vai ter diarreia, vai passar mal, porque o leite não é pra gente. O que acontece? A gente começa a se acostumar a tomar leite quando a gente é bebê, quando a gente está desmamando da própria mãe, a gente introduz muito rapidamente o leite na dieta, e aí a criança tem uma certa rejeição ali ao leite, mas depois a gente se acostuma. No decorrer da nossa vida, a gente acha que ficar com flatulência, ficar com distensão abdominal, de vez em quando ter diarreia ou ficar constipado é normal, e a gente nem se dá conta que isso é um efeito colateral do leite. Eu falo com muitas pessoas, isso é uma vivência muito grande que a gente tem, e eu posso dizer que eu mesmo passei por esse período, da gente se limpar do leite e o corpo responder tão bem, e a gente se dá conta assim, poxa, eu não sabia que era tão bom viver sem leite. Então, é um desafio que a gente tem que se fazer também. Faz um teste, fica uma semana sem tomar leite e vê a diferença, né? Antes de julgar, eu não posso parar de tomar leite, faz um teste. Fica 2 dias sem tomar, fica 3 dias sem tomar, fica uma semana sem tomar. Né? Eu acho que a gente tem que se desafiar a fazer diferente, porque se a gente está pensando na nossa saúde, a gente tem que pensar fora do quadrado, fora do paradigma que a gente vive hoje. O leite, além de ter alergeno, o leite tem caseína. A caseína é uma proteína do leite. Essa caseína, ela além de ser, ela é alergena também, tem muitas pessoas que têm alergia à caseína, e aí dá coceira, enfim, dá N expressões de alergia no corpo. A caseína, quando ela se desdobra para ser metabolizada, um dos peptídeos é a beta-casemorfina. Ou seja, é um análogo da morfina. Então, o leite, ele vai agir no cérebro na mesma área que a morfina age, que é uma zona ali de recompensa, que a gente chama. Então, não é de estranhar que a gente fique adito ao leite, a gente fica viciado em leite. Mas não é só no leite, a gente fica viciado em queijo. Porque para fazer o queijo, a gente precisa de um leite super concentrado. E aí isso vale para os hormônios também. A gente acaba comendo muito mais hormônio porque a gente come o queijo. E hoje em dia não tem nada que não tenha queijo. A gente come pizza, a gente come sanduíche, vai o queijo, vai queijo ralado na massa, tudo vai queijo, tudo vai leite. Então a gente consome demais e ainda por cima é concentrado. Então, claro que a gente vai estar usando o leite cada vez mais e com essa necessidade, a gente passar, tem gente que passa mal se não comer. Mas está explicado isso quimicamente no corpo. A gente está usando uma zona do corpo onde ele é absorvido, onde a informação de absorção dele chega no mesmo lugar que a morfina. Então, ele dá um bem-estar, ele dá um prazer, né? Então, são várias coisas que o leite traz que até agora a gente não consegue dizer que ele é mais benéfico que maléfico. Então, tem que ficar atento e se questionar e se desafiar, ficar um pouco sem leite para ver como é que o teu corpo reage, né? O leite também, ele produz muito muco, né? Por ele ser alergeno, ele acaba produzindo muito muco. Uma pessoa que normalmente toma leite, come queijo, enfim, tem uma alimentação onívora convencional, contemporânea, ele produz até 4 litros de muco por dia.
O que é muco? Muco é catarro, muco é secreção vaginal, muco são secreções que ficam em excesso no corpo. Então, quando a gente quer fazer um teste, pega a criança, tira o leite da criança, quando ela está naquela fase de ficar gripada muitas vezes, e vê a diferença da quantidade da secreção. Uma coisa é a gente ter coriza e ter um pouquinho de líquido leve, assim, sutil dentro no nariz. Outra coisa é ter catarro, outra coisa é ter aquela secreção em volume, densa, né? Que é uma reação alérgica do corpo a esse alergeno que é o leite. Então, são coisas que não tem como negar, essas coisas estão aí. É só a gente juntar os pedacinhos do quebra-cabeça que eles vão aparecer e a gente vai se dar conta que realmente não faz tão bem quanto parece. E não sou eu, a Renata, dizendo isso, né? Não são um ou outro profissional dizendo isso. A gente ainda é pouco, mas o ano passado, a Escola Pública de Harvard, ela sempre elabora um prato, né, que é uma plate, ela elabora um prato de saúde que, a princípio, é sem o lobby da indústria. Né? Isso é muito difícil, principalmente nos Estados Unidos. Isso é difícil no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos é especialmente difícil, onde a gente sabe que, a partir da década de 60, teve muitas e muitas campanhas massivas para estimular o consumo do leite. Então, em 2015, a escola de Harvard já não põe, inclusive na pirâmide alimentar, nenhum tipo de leite ou derivados. Então, isso é para se pensar. Se Harvard, que é uma escola de ponta, que é onde a gente referência para os nossos dados científicos, exclui o leite e os derivados da pirâmide alimentar, da recomendação do que uma pessoa precisa comer para ser saudável, então aí a gente tem que se perguntar se quem é que está certo, se é a propaganda do leite ou se é errada. Hoje a gente sabe que esse consumo de leite exacerbado aí também é perigoso, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente já pegou leite batizado com clorofórmio, a gente nem sabe mais o que a gente está tomando, né? Então tem que cuidar porque a gente não precisa ser tão ingênuo, né? O leite, então, tem esse mito que o leite é a única fonte de cálcio, isso é mito, né? Mas ainda em relação ao consumo da carne, por exemplo, as pessoas dizem, bom, mas faltam as proteínas. A Maribel falou no outro webinário, a gente vê que muitos profissionais já têm desmistificado isso. A gente não precisa das proteínas da carne para ter uma alimentação saudável. A gente pode substituir essas proteínas principalmente por grãos leguminosas, né? Então, o feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha são ótimas fontes de proteína. A gente fazendo uma alimentação variada, a gente tenha vários tipos de nutrientes, de várias fontes de origem vegetal, a gente pode fazer um prato que vai ser saudável, que vai ser completo do ponto de vista nutricional e que de maneira nenhuma vai te atrapalhar no teu desenvolvimento físico ou mental. Um prato de arroz e feijão, uma salada e muitos vegetais é um prato completo. Ele não precisa de carne para ser saudável, ele não precisa de carne para suprir proteína. Isso é mito. A carne, quando a gente consome ela e a gente precisa cozinhar, porque ninguém come carne crua, isso também é uma questão assim, poxa, mas se a gente é carnívoro, por que a gente não come carne crua, né? Pergunta que também fica no ar. Quando a gente cozinha a carne, a gente coagula as proteínas em até 90% delas. Então, se a gente vai comer um bife, a gente acaba comendo 10% das proteínas que a gente queria tanto comer e que tinha só na carne. Então, isso aí também é para a gente ficar atento. Existe uma recomendação nutricional que a quantidade de proteína que a gente deveria comer para ser saudável, para manter a saúde diária, seria 1,5 grama. A gente já vem vendo que não precisa ser tanto, pode ser mais ou menos 1 grama por quilo por dia. E a gente vê que pessoas que consomem um pouco menos dessa proteína, como até 0,5, meio grama de proteína por quilo por dia, se mantém muito bem. Então, a gente não precisa de tanta carne quanto é preconizado. Isso também é um outro mito, né? Uma outra coisa é que várias pessoas falam, bom, mas eu não posso ser vegetariano porque falta B12. E aí, por favor, a B12, então não dá para comer carne porque se não fosse a B12. Poxa, a gente faz suplemento de tanta coisa e aí a gente tem uma boa desculpa para a gente dizer que não pode parar de comer carne porque falta a B12.
não é desculpa, ele vai lá e compra uma B12 de origem não animal, tem um B12 vegano e pronto, acabou o problema. Mas a gente tem outras maneiras de suprir a B12, ainda que seja um dos grandes desafios para os estudiosos hoje. A gente sabe que a B12 é produzida por bactérias. Essas bactérias, elas estão na carne, estão no leite, estão no ovo. Por essas proteínas, essas substâncias serem orgânicas, elas vão se decompondo e essa decomposição desse material orgânico é que faz a vitamina B12. A gente tem essa outra produção de vitamina B12 a partir de probióticos. Então, é dito que o kefir, a kombucha, o chucrute, os fermentados, eles geralmente têm vitamina B12. A gente sabe que a espirulina e a clorela, que são microalgas, né, também podem ser fontes, mas são fontes de B12 análoga, que a gente chama. Então, não se sabe, ou provavelmente elas não sejam absorvidas como a B12 no corpo. Então, não é uma substituição razoável por enquanto. Quando a gente não tem certeza, a gente não substitui, mas a gente precisa monitorar os níveis de B12, a gente precisa estar atento aos sintomas da falta de B12, que é falta de memória, sensação de formigamento no corpo, irritabilidade, às vezes. Essa vitamina B12, ela só vai dar sintoma depois de 7 anos, mais ou menos, depois que a pessoa parou de comer qualquer derivado de animal. Só para se ter ideia, onívoros também têm falta de vitamina B12 a partir de 45, 50 anos, né? Então, a única diferença do vegetariano é que ele pode começar a ter depressão de vitamina B12 um pouco mais precoce do que o onívoro, mas o onívoro também vai ter depressão de B12 em algum momento da vida. Então, não é uma qualidade assim, só o vegetariano que vai ter deficiência de B12, não é verdade. Mas a gente pode e deve suplementar, a gente não tem que ter preconceito quanto a isso. É muito melhor não comer carne do que suplementar B12. Não é um bom motivo, vai arranjar outro. Para encerrar, assim, depois eu gostaria da gente poder conversar, porque eu acho que é importante a gente ficar trocando, né, cara? A propaganda, né, o jeito que foi veiculado esse webinário era se alguém queria, estava servido de dor, medo, sofrimento, violência. Por que a gente vai entrar nesse assunto, assim? Porque a carne e os laticínios, eles são alimentos no nosso corpo físico, mas tem impacto no nosso corpo sutil também, no nosso corpo energético, né? E isso não é nova era, isso não é esoterismo, a gente sabe que o nosso corpo energético, o nosso corpo sutil, ele são emanações que a gente tem, são vibrações. Quando a gente está comendo uma célula de um organismo que passou por uma violência extrema, que passou por dor, que passou por medo, porque quem já assistiu algum programa, quem já tem alguma notícia de como que que acontece um abate, que lugar é esse, e como o animal sente que vai ser abatido, como ele vê o outro sofrendo que foi antes, ele foge, então ele sabe muito bem o que está acontecendo, e a gente sabe que a carne, quando ela o animal nem é morto, porque ele tem que ser... Se a gente fosse comer a carne do bicho que morreu, ia ser tão duro e tão cheio de sangue que ninguém ia conseguir comer. Então, é muito cruel o que acontece, porque eles exsanguinam o animal vivo ainda, para que a carne fique mais tempo. E nesse momento, eles também evitam que o animal sinta ou pelo menos encurta esse período que o animal está sentindo, que está sofrendo, porque isso sai uma quantidade enorme de adrenalina, isso também deixa a carne mais endurecida, então eles têm esse cuidado, eles sabem que isso acontece. Mas a gente vai extrapolar um pouco isso, assim, quando o animal está naquele momento que ele está pressentindo que vai morrer, ele tem uma descarga hormonal, adrenérgica, né? Então vai muita adrenalina, vai muito hormônio, dando essa informação para a célula. Essa informação que a célula recebe, ela vai ativar genes, já preparando a próxima geração e as próximas gerações, aquele medo daquele animal que é o homem que está ali, né, provocando aquele medo, aquela violência, gerando aquele estresse todo. E essa informação de medo, de dor, de violência, ela fica na célula. Então, quando a gente se alimenta da célula de um animal que passou por tudo isso, essa informação, ela está lá no gene.
E aí a gente também está se alimentando de dor, medo e violência. E aí não é de se esperar outra coisa, que a gente vive num lugar tão violento, em lugares tão... onde o medo impera, onde a gente sofre muito, porque a gente está se alimentando disso, né? E isso é uma coisa que também é para a gente pensar. A gente tem alguns lugares experimentais onde as pessoas deixaram de comer carne e reduziu a violência doméstica, por exemplo. Isso aí não se fala, mas é verdade. Então, a pessoa, quando para de comer carne, fica mais compassivo, fica mais tolerante, porque não está se alimentando daquela dor, daquele sofrimento, daquela raiva, daquela coisa de não poder fazer diferente e sofrer passivamente. Então, a gente, como pessoas conscientes, como humanos que a gente quer ser, que a gente quer parecer, eu acho que a gente tem que sair desse paradigma e começar a pensar mais à frente. A gente está evoluindo como sociedade, a gente está evoluindo individualmente, a gente está numa era onde a gente está transcendendo padrões, transcendendo paradigmas, e a gente tem que sair desse pensamento de exploração, a gente tem que sair desse pensamento tão pequeno de que a gente precise, ponto, porque a gente pode e deve criar novas alternativas para tudo, inclusive para a gente se alimentar melhor. Uma pessoa que se alimenta conscientemente, uma pessoa que pensa no que vai comer antes de comer, pensa no que está comendo, por que está comendo, é uma pessoa que é livre. E ela pode fazer a sua vida, ela é co-criadora da sua vida, ela não está presa a nenhum lugar. Ela não tem que comer churrasco porque é domingo, ela não tem que tomar leite porque todo mundo disse que o cálcio vai faltar. Ela não tem que comer de 3 em 3 horas, ela não é escrava do supermercado e que ela tem que escolher os sucrilhos melhor. Então ela é livre, ela vai comprar o que ela quiser, aonde ela quiser. E quanto mais consciente a gente melhores escolhas a gente faz. Então, a gente vai lá comprar um produto vegetal orgânico, porque a gente está favorecendo a agricultura familiar, porque a gente está curando o planeta, porque a gente está não usando agrotóxicos, a gente está preservando os nossos recursos hídricos, porque a gente está fomentando a economia familiar. Então, a gente pode e deve exercer esse direito que a gente tem de ser livre, né? E aí, sem contar que os benefícios vão ser para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde energética, e isso é uma espiral que vai, né, crescendo. A gente mudando individualmente, a gente vai mudando a nossa sociedade, vai mudando a nossa família, a nossa sociedade, e aí a gente vai se tornar o que a gente quer ser, que é um lugar de paz, de desenvolvimento, de evolução. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, assim, que a gente saia desse paradigma, que a gente se desafie a fazer diferente, que a gente faça o nosso corpo uma experiência, que preste atenção, que se dê esse direito de mudar. A gente não deve nunca ser obrigado a mudar porque alguém disse, mas a gente tem que exercer o nosso direito de mudança para que a gente evolua, para que a gente saia do lugar, que a gente se transforme, né? Isso é consenso em qualquer lugar do mundo, que a gente está em constante transformação. Então, tudo bem se eu comi carne até ontem, mas eu posso não querer comer amanhã. Eu posso não precisar mais de leite, por que não? Né? Então, eu queria deixar essa pergunta. E antes, assim, por que você é vegetariano? Por que não ser? Né? Por que não ser vegetariano? Assim que você aparecer na sala, a gente começa. Ô, linda, onde é que tu andava? São horas de chegar na Carla, sala, tá o me pessoal está te ouvindo? esperando. Oba! Tá me ouvindo? Alto e claro, bonitona. Oba! Que maravilha! Vai monitorando as perguntas aí, tá? Que eu vou fazer uma apresentação para quem não estava no webinário passado do nosso combo. A Rede Aquários, em parceria com a Márcia Unfer, desenvolveu o combo Mais Saúde e Energia com Proteínas Vegetais, com o objetivo de a gente não só trazer esse conhecimento para vocês, mas também ferramentas fáceis, modernas, econômicas e práticas, né, de vocês começarem a mexer com proteínas vegetais e trazer essa alegria, essa cor, esses aromas para sua casa, né? Tá vendo aí, Márcia? Tô vendo, Carla, tudo Maravilha. certo. Então, se tu tá vendo, tá todo mundo vendo. A gente criou um combo com 2 e-books e duas videoaulas com a Márcia Unter. O primeiro e-book, ele traz para vocês as sugestões de 30 produtos top em proteínas, que a gente pesquisou, super econômicos, que vocês vão encontrar
em lugares perto da casa de vocês, no supermercado, produtos que vocês nem imaginam, uma maravilha, assim, super práticos de trabalhar no dia a dia. Ele também traz 8 sugestões para quem quiser se tornar vegetariano com todos os cuidados que vocês têm que ter. Veio da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, né? A gente conversa um pouco sobre alimentação viva para vocês conhecerem. Muitos de vocês já conhecem. Eu já vi ali que a lista dos fãs da alimentação viva está grande, né? A Márcia preparou também dicas de livros top, gente. Livros assim, ó, que é para vocês ficarem super, super seguros. E dicas de sites também, para vocês incrementarem as pesquisas. Não precisam ter medo. Tudo que está sugerido aqui para vocês, claro que tem muito mais coisas, mas não é grande quantidade, mas é super seguro. Isso que é importante, né? A Marcinha colocou mais umas sugestões de óleos essenciais, porque essa travessia pode ser um pouquinho ansiosa, digamos, para alguns, para as crianças, enfim, tem como a gente ajudar. E alimentos, assim, top, proteínas, que a gente explica cada um, alimentos ricos em vitamina B12, enfim, vocês têm aqui mais de 30 alimentos que eu preparei para vocês ficarem bem seguros, né? E depois, neste outro book, que é 55 receitas, que a Márcia criou para vocês, a gente aplica esses produtos de uma forma simples, de uma forma econômica, feito com receitas coloridas, perfumadas, tem receitas de lanche para as crianças, lanche para vocês, barrinha de cereal, tudo super proteico. Tem também sorvetes funcionais, que está chegando agora o verão, os smoothies, os iogurtes, tem todo um material que a gente preparou também para incrementar o seu almoço, né? Com alimentos mais proteicos, né? E doces. Por incrível que pareça, gente, doces é o máximo. A gente poder comer doce para se alimentar, para ganhar vitaminas, proteínas, né? A gente pensou nisso também, né? E tudo super fácil de fazer. Aqui, por exemplo, essa é uma receita que vocês vão aprender, né? Que é o Power, que está muito na moda, vocês vão falar. A Márcia pode comentar um pouco sobre os Powers também. São reforços. Agora, a entrada do verão, a gente está indo para as praças. A gente precisa fazer coisas práticas, deliciosas, rápidas de fazer, totalmente vegetariana. Aqui, brincadeiras, né? Olha só que delícia, gente. Por favor, vocês colocarem isso aqui na mesa, vocês fecham, vocês acabam com o churrasco do pessoal, porque isso aqui vai num tapa. Tá? E é super saboroso, perfumado, né? E tem também receitas, 3 receitas, os que a gente considera os melhores probióticos do mundo hoje, que é o kefir, né? O kombucha, que eu estou usando aqui em casa, estou amando de paixão, já estou dando meus filhotes. Quem quiser filhotes, é só falar comigo, né? É uma alga maravilhosa. Aqui está o kefir, e vocês vão aprender a fazer também o Rejuvelac, tá bom? Uma aula em vídeo sobre como germinar brotos e sementes, que a Márcia explica tintim por tintim, nunca mais vocês vão ficar com dúvida, nunca mais. A aula está totalmente em vídeo, maravilhosa, pode assistir quantas vezes quiser. No material também vem a tabela de germinação para vocês escolherem os brotos, os grãos da época, né? E mais uma videoaula onde a Márcia ensina a fazer os fermentados. Os fermentados são uma opção maravilhosa, um recurso super moderno, prático e muito saudável, que ela ensina a fazer de brincadeira. Eu não pensei que fosse ser tão fácil, juro que não pensei. Ela também tem um videozinho que ela dá dicas de como fazer a transição de uma forma divertida. Porque chega de estresse, né, gente? Já chega de estresse na nossa volta e a gente não quer gerar estresse para toda a família. Esses 5 produtos que eu considero 4 realmente que foram produzidos assim com bastante conteúdo para vocês. Os 2 e-books e as 2 videoaulas. Cada aula com a Márcia Unfer aqui em Porto Alegre está em torno de R$150, né? Então a gente avaliou que esse pacote todo está mais ou menos R$350. E ele está sendo comercializado aqui no Brasil, que a gente já lançou ele tem um mês, a R$67. E só para quem está nos webinários, na noite dos webinários, a gente faz R$47, tá? Tem o link acima ali, tá escrito sim, eu quero proteínas, bem do lado do vídeo, tá? Sim, eu quero proteínas. Vocês vão ser direcionados para a plataforma da Eduz, que é muito segura, lá tem todas as opções de cartão de crédito e boleto bancário. Porém, é o seguinte, quem for comprar em cartão de crédito não vai querer parcelar esse valor. Então, preste atenção, porque a primeira opção que aparece é parcelado. Então, vocês têm que clicar em à vista, quem quer fazer à vista. Imediatamente, vocês recebem o link no e-mail de vocês,
e nesse link já pode baixar os 2 e-books e tem a senha para acesso às videoaulas, que é para vocês para o resto da vida, podem ver quantas vezes quiser. Então, é uma chance também de vocês participarem com a gente, ajudarem o nosso projeto a crescer, né? Ajudarem essa ideia a gente ter um mundo mais cheiroso e perfumado, né, Marcinha? E, pessoal, nossa gratidão de receber vocês. Oi, Renata, de novo. E receber a Renata, né, que a gente está nessa caminhada e tantas coisas a gente já dividiu juntas. E é tão bom ouvir profissionais como a Renata falarem com tanto conhecimento, com tanta vivência desse assunto tão polêmico, entre aspas, né? Porque hoje já não deveria mais haver polêmica, tanta informação, uma preocupação, a proteína, eu vejo assim, a Renata falou bem, né? Acho que está muito mais ligada ao apego à carne, né? Do que propriamente pensar em retirar a carne. Então, eu não posso viver sem carne, eu não posso viver sem leite, são afirmações que a gente ouve, principalmente nos nossos cursos, a gente teve curso essa semana ainda, né? E essa é uma pergunta, e as pessoas ficam preocupadas, eu vejo que é entre aspas, porque é muito mais fácil ficar nessa zona de conforto e consumir, como a Renata bem falou, né? O que todo mundo consome, é o que eu consumo, do que ter uma atitude. Como eu não estou... A Renata falou super bem, gente. Eu estou vendo aqui milhões de elogios, viu, Renata? Parabéns. Tá amando, estou recebendo muitos elogios, né? E a gente se acostuma com esses sintomas realmente, né? Como a Renata falou. Então, esse combo, a gente teve a intenção de reunir todas as informações num só lugar. E a gente desenvolveu receita, foto, pesquisa. Foi interessante que a Renata colocou, né, kombucha, kefir, enfim. São milenares, né, Renata? Mas hoje ainda é novo, a gente fala em kombucha, como assim? E está crescendo muito, muitas empresas já engarrafando, e isso é muito bacana. E eu espero que vocês adorem essas informações que a gente reuniu, esse combo, que foi uma pesquisa bem grande que a gente fez, a Carla e eu, de coração. A gente não tem como ser grata, mostrar nossa gratidão com um retorno carinhoso de todos vocês. Eu só queria, antes de passar uma pergunta, eu tenho algumas já guardadas aqui, mas falar para vocês, o pessoal que é do Rio Grande do Sul sabe, vai lembrar agora. Nós somos o estado campeão de suicídios entre os jovens, né? E a maioria deles ocorre no interior do estado. E, pasmem, também nós temos grande índice de depressão entre filhos de fazendeiros, tá bem? Então, gente, energia é uma coisa muito séria. E com a nova era, com a chegada da nova era, eu vou contar uma experiência bem rapidinho, se vocês me derem um segundo. Eu saí com um amigo, passamos um dia juntos, conversando, numa calma, num equilíbrio, tudo tranquilo. Um fala, outro fala, uma coisa muito natural de amigos. Durante o almoço, eu me servi de saladas e o que tinha no buffet, que não era saladas, enfim, que não era carne. E comecei a comer, já não gosto muito de comer fora, porque já tem uma energia meio complicada. Mas era o que dava para fazer. E ele fez uma pilha, assim, de 3 pedaços de carne de origens diferentes no prato dele. Quando ele chegou na metade do almoço, ele era outra pessoa. Ele era outra pessoa. Ele estava ansioso, ele não estava conseguindo respirar direito. Ele estava, tu diria, de repente, um processo digestivo, mas era ansiedade de respiração. A fala dele já continha muitas coisas de agressividade, tipo, como quando eu descobrir tal coisa de tal pessoa, eu não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou matar a pessoa. Então, enfim, gente, não vão por mim, observem as outras pessoas, observem vocês e fiquem quietos, só observem, porque está muito, a nova era chegou com uma energia muito intensa, é incrível isso. Fica a dica aqui, tá bem? E é legal a gente falar também, né, Carla, que todas as receitas do combo são vivas, cruas, né, preservando todo o potencial nutritivo, que é algo que a Renata pode falar bastante ali,
Tem muita gente perguntando como consumir alimentos crus, né? E como isso pode fazer parte do dia a dia e trazer as proteínas e trazer o cálcio desta maneira de se alimentar. Então, além de não consumir nada de origem animal, ainda estamos desenvolvendo uma nova, muito antiga maneira de se alimentar, que são os alimentos crus. E aí sim, né? É uma alimentação iluminada, é uma alimentação que começa na boca, a gente mastigando bastante, ajudando já a digestão. A Renata pode falar um pouco. A Luísa Helena está perguntando quais são as modificações hormonais causadas pelo consumo de carne derivadas na saúde psicossocial das pessoas. Eu acho que no final do que eu estava falando, essas modificações hormonais são os hormônios, eles são mediados pelas nossas glândulas, né? E cada glândula, a gente sabe, pelo nosso corpo energético, são relacionadas com cada um dos chakras. Quando a gente se alimenta desse tipo de alimentação que é a partir do medo, da violência, do sofrimento, ele modula a nossa glândula, vai ser modulada a partir dessa informação. Essa informação, ela vai ter a nossa secreção hormonal também vai ser alterada. A maneira pela qual é essa aí, porque o hormônio ele é modulado pela emoção, pela nossa frequência energética. Quando a gente está nessa frequência, a gente vai escolher aquele tipo de atuação hormonal. A gente sabe também que as pessoas dizem assim, mas isso é da genética, isso aí toda a minha família é assim. Hoje a gente sabe que não existe mais essa história de genética. A gente tem uma área de estudo que se chama epigenética, e dizer que tal ou tal doença é determinada pela genética não existe mais. A gente sabe que isso fica restrito a 5%, 7%, quando muito 10%. Então a gente fala que é o meio que faz. E o meio tá associado a esse padrão energético. Tá? Então, a gente não tem ainda essas ferramentas, mas a gente sabe que funciona dessa maneira. Em relação a como que o corpo absorve e como é que a alimentação viva funciona na absorção dos macro e micronutrientes, muito sucintamente falando, quando a gente está ingerindo um alimento que está íntegro, que é integral, que está no seu maior potencial de energia sutil, de vida, né, de vitalidade, ele está cheio de tudo que ele tem para oferecer. Cada vez que a gente vai processando ele, seja por cozimento, seja por congelamento, seja por processo mesmo, que a gente bateu, misturou, e quanto mais longe ele fica da sua origem, mais ele vai perdendo nutrientes. Então, quando eu faço alimentação viva, eu vou priorizar os alimentos que estão in natura, que estão vivos, que estão crus, que não foram processados. De preferência, e claro que sim, orgânicos, porque eu não quero ingerir agrotóxico, e minimamente processados. Né? O que é minimamente processado? É um suco, é um alimento que no máximo foi ali 3 minutos num vapor, é um alimento que vai sofrer alguns processos mecânicos para que a gente possa, para que eles se tornem mais palatáveis, que eles se tornem mais digeríveis. Por exemplo, se eu pegar uma couve, eu vou cortar ela e vou massagear, né, que a gente brinca que é cruzinhar, porque a gente massageando, a gente vai quebrar essa molécula, a molécula quando ela está mais quebrada, ela está mais digerível e eu vou ter uma absorção melhor. E ele também, esse tipo de alimentação, ele vai ele vai reequilibrar o meu trânsito intestinal, a minha microbiologia intestinal. E isso é fundamental, né, Márcia? Se a gente tem um intestino que funciona bem, a gente tem um corpo que funciona bem, porque o nosso intestino é um maestro do nosso corpo. Ele vai mediar não só coisas imunes, né, por conta das células imunológicas que tem lá, mas também a nível local de flora bacteriana. A flora bacteriana, ela vai junto com a membrana do intestino, ela vai mediar a entrada e saída de hormônios, a entrada e saída de nutrientes, e isso faz toda a diferença quando a gente se alimenta do alimento íntegro e com probióticos e que vai fazer com que essa flora fique saudável. Só para a gente comparar, quando a gente come resíduo de animal que é acidificante, que apodrece dentro do corpo da gente, porque ele é
leva 12 horas, 24 horas para fazer a digestão de uma carne, e a pessoa na segunda-feira está de ressaca de churrasco, essa flora bacteriana que se alimenta de carne, que se alimenta de queijo, ela é toda alterada, e ela fica comprometendo a saúde da célula intestinal. E isso aí, a gente sabe, a Carla falou agora em depressão, a gente sabe que a serotonina, que é o hormônio que modula o humor, ela 90% da serotonina é produzida no intestino. O intestino que não produz serotonina, aí dá depressão. E aí não adianta tomar um remédio que bloqueia a captação da serotonina, porque eu vou tomar remédio a vida inteira. E se eu mudar a alimentação, em 2, 3 semanas eu já vou notar uma mudança no corpo. Então, quando a gente faz essa mudança, ela rapidamente vai realinhar o teu corpo e o corpo vai começar a ter outro paladar, vai ter outras coisas, e a gente começa a fazer escolhas melhores. Renata, eu parei de comer a carne literalmente de um dia para o outro. Um dia eu comia, no outro dia eu comi, nunca mais comi mesmo. Mas existe muita curiosidade em saber se deve ser gradual isso, e qual acompanhamento indicado para quem quer parar de comer, como deve fazer essa transição? O bom é que a pessoa, eu acho que a transição tem que ser amorosa, a gente tem que ser amoroso com a gente mesmo, né? A gente tem que se dar o direito de errar também. Então, se a gente está proposto que quer parar de comer, a gente pode ir fazendo em cada refeição, o que eu posso não comer dessa? Segunda-feira eu não vou comer carne, eu não vou comer 3 vezes por semana, eu vou deixar para comer só no domingo. Isso é uma maneira mais amorosa, porque a gente não fica com a sensação de que está perdendo alguma coisa, né? Essa mudança radical, para algumas pessoas serve muito bem, mas para a maioria dá a impressão de que está se abrindo mão de alguma coisa, assim, eu não como mais. E não é assim. Eu escolho não comer, e aí eu nem olho mais, eu não quero mais. Mas isso é mais difícil de acontecer. Então, a pessoa tem que saber e tem que honrar essa escolha, mas assim, se dando o direito de, bom, eu fui lá e não resisti, comi um pedacinho. Tá bem, amanhã não come. Eu acho que a gente tem que se tratar amorosamente. E a outra coisa, se a gente substituir por outras coisas que vão te trazer saúde, não vai dar tanta vontade, porque a gente já falou isso, tu te deu conta que eu falei com bastante ênfase, assim, é muito mais uma questão emocional e de paradigma e de cultura do que propriamente do corpo precisar. Né? É muito mais do apego, é da memória afetiva, é o que aquilo me traz como emoção. Então, a gente também tem que ter um pouco de paciência com a gente mesmo, porque às vezes a gente vai falhar, às vezes a gente vai dizer que não vai querer e na hora deu vontade, tudo bem, vamos de novo amanhã. Mas se a gente tiver um substituto que a gente faça ali, que nos faça parecer que a gente está comendo, a gente não está abrindo mão, uma troca, a gente negocia essa troca. Então, a gente pode fazer um hambúrguer de quinoa, um hambúrguer de pinhão, que eu faço hambúrguer de pinhão, fica igualzinho um hambúrguer de carne. A gente tem carne de jaca, a gente tem... eu não gosto de carne de soja, mas eventualmente usar uma soja que seja orgânica também vale nesse período de transição, que a pessoa não fique com a sensação de que está perdendo, que ela fique certa que está ganhando saúde, que está ganhando qualidade de vida, que está ganhando lucidez mental. Então, essas trocas, elas podem ser feitas, né? A gente pode fazer burger de qualquer coisa, a gente fazendo essa troca por proteínas vegetais, a pessoa não vai sentir fome, não vai sentir aquela sensação, tá faltando uma coisa que dê substância, né, que o pessoal fala, vai conseguir, né, tranquilo. E o leite é a mesma coisa, assim, leites vegetais, batida, smoothie, troca o leite, bota um leite de arroz, um leite de aveia, um leite de gergelim, um leite de castanha, um leite de amêndoa, enfim, são tantas variedades, não tem como não gostar. Alguma vai se encaixar no paladar da pessoa. Então, a pessoa tem que se experimentar, tem que se desafiar, uma refeição por dia, uma vez por semana, e aí vai crescendo, eu acho que é uma boa maneira. E outra coisa importante de falar, eu vejo que muitas vezes as pessoas largam o leite e a carne e passam a ter uma péssima alimentação, né? Passa para farinha, passa para amido, passa para soja, e aí começa a ficar fraca, vai no médico, eu fui no médico e disse que eu tenho que voltar a comer carne. Então, a alimentação viva e crua, ela traz isso, essa saciedade, porque a gente tem, na verdade, é uma fome nutricional, né? As pessoas estão
tão desnutridas, agora comam bastante. E eu vejo isso, essa desinformação nesse sentido, né? Não adianta eu parar de comer carne e leite e não substituir por proteínas, por nutrientes adequados. E a alimentação viva eu vejo assim, como tu falaste, um hambúrguer de quinoa, por exemplo, quando as pessoas têm contato pela primeira vez, nossa, como eu tive saciedade, não tenho mais fome. Então a gente come, mastiga mais, come menos quantidade e fica muito mais nutrido, né? É incrível isso, parece mágica. É, porque quando a gente come um alimento processado, a informação que eu dou de alimento e o aporte que eu dou de macro e micronutriente para o corpo é muito pequeno. Então, a gente fica num estado constante de fome. Eu estou sempre insaciável. Eu posso comer um Big Mac, eu vou estar insaciável. Porque a leitura que o corpo faz é que está faltando macro e micronutriente. Quando eu tomo um copo de suco verde, eu estou tão cheia de macro e micronutriente que eu vou ficar 6 horas, 8 horas sem comer, e nem me lembro que preciso comer ou que estou com fome, porque meu corpo está completamente saciado, nutricionalmente falando. Então, a gente acaba comendo muito menos e entrando para o peso normal. Então, as pessoas acham assim, não está comendo nada, coitado, é magrinho. Não, muito pelo contrário, saudável, né? O corpo da gente fica saudável. Então, a gente fica no peso que é o do nosso design. Tem pessoas que vão ser um pouco mais cheinhas, tem pessoas que vão ser mais secas, mas a gente vai entrar num estado de saúde, né? E isso é fantástico, porque a gente não fica doente, a gente fica com humor sensacional, a gente fica com uma necessidade de sono menor, lucidez mental, clareza mental, discernimento, e aí a gente pode cada vez ir além, né? Não tem limite. É isso aí, essa sensação é incrível, e eu vejo assim, todo mundo que entra, mesmo que seja aos poucos, já começa a sentir a diferença no início, né, Renata? E outra coisa que o pessoal quer saber, eu sei que tu tem filhos, né? Como introduzir isso na família? Como fazer com as crianças? Que as pessoas têm, como eu vou tirar leite das crianças, né? Fala em não dar leite para uma criança, parece que tu é um assassino. Quando eu comecei na alimentação viva, eu fiquei ainda uns 2 anos comprando as coisas que eu não comia, e até chegou num ponto que aquele era um dilema ético tão grande, aquilo ali me dava uma dor tão grande de oferecer para a criança uma coisa que eu não comia, porque eu tinha certeza que me fazia mal, e como é que as pessoas que eu mais amo, eu vou estar oferecendo uma coisa que não faz bem. Até que eu não aguentei mais, e aí eu comecei a cada vez dar menos leite, e aí um dia eu conversei com eles assim, olha, leite não é um bom alimento, por isso, esse motivo. As crianças são muito empáticas e elas entendem muito o sofrimento de um bezerro que foi desmamado, a dor de uma mãe que teve um filhote tirado à força no 2º dia, porque vai dar leite para eles, e eles não quiseram mais participar disso. Conscientemente, eles escolheram não comer mais. E aí a gente entrou, eu acho que talvez um pouco antes disso eu já estava oferecendo outros tipos de leite. Então, a minha experiência, eu comecei com leite de aveia, daí era muito grosso, e daí eu comecei a diluir o de aveia no de amêndoa, até que eu cheguei numa proporção 1/3 de aveia com 2/3 de amêndoa, eles conseguiram gostar. Eu sempre já batia com cacau e banana o leite, nunca usei, assim, não usava Nescau, nem Toddy, nem essas coisas prontas, né? Eu também não dou açúcar, enfim, sou muito malvada. E aí, essa transição foi indo de uma maneira muito tranquila, assim. Queijo também, quando eu vi não tinha mais, eles também foram sendo substituídos por outros tipos de pastinhas, enfim. Eu faço manteiga em casa, uma manteiga viva, que vai gordura de coco, vai linhaça, vai azeite de oliva, então tem um aporte bem bom de gorduras saudáveis. Eles são apaixonados, então não sentiram falta de manteiga, nem comiam muito, mas enfim, eu dou tudo como se fosse normal, né? Normal, contemporâneo, que todo mundo acha que é normal e não é. E o leite hoje, eles fazem leite sozinhos. Eles sabem fazer leite de amêndoa, eles coam leite, eles fazem leite de caju, eles fazem smoothie, eles fazem cappuccino, eles fazem qualquer coisa que tu pode perguntar, que eles são craques. Porque eu acho importante a gente colocar a criança junto na cozinha. Ela entender por que aquilo está acontecendo, por que aquela mudança está acontecendo, para que faça sentido para ela. A mudança não é minha, a mudança é dela também.
Então, ela se apropriando dessa mudança, ela vai participar ativamente, ela vai querer experimentar, a gente dando essa oportunidade dela fazer e provar, dela ver de onde que veio, dela ir comprar junto, dela deixar hidratando, dela saber por que está germinando, isso faz muito sentido para a criança. E quando a gente põe a criança a trabalhar junto, quando a gente põe a criança a participar, isso para ela traz muito significado, ela fica muito feliz de fazer. E eu acho que esse é o único caminho que é natural, a gente deixar a criança livre para fazer as suas próprias experiências. E aí dá certo. Hoje, eles próprios tentam mudar os coleguinhas do colégio, os tios, quando eles olham assim, tá comendo tanto queijo. Ela não sabe que faz mal. Ela não sabe o que faz. Eles tentam, né? Agora nascem crianças vegetarianas mais do que nunca. Isso não é por acaso, né? Essa energia cósmica aí acontecendo mesmo. Então, eu sempre digo também para as mães, né? Porque quem compra os alimentos dos filhos não são as crianças. Então, se a mãe que diz meu filho só come porcaria, ele não comprou a porcaria, né? Ele tem ali à disposição. Então, é uma questão de dedicação também. E primeiro os pais têm que entender essa mudança e essa importância, porque quem ama não dá açúcar para o seu filho. É como eu digo, doce não é açúcar refinado, né? Doce é atenção, é abraço, é carinho, é ir para a cozinha junto. Eu quero dar um oi e um tchau aqui. Santa Maria, Gravataí, Bahia, né? Assim, eu tô falando Porto Alegre, né? Também. Vamos falar da galera de Porto Alegre, senão depois, né? O pessoal diz, mas o que é isso, né? Canoas, Gramado, né? Mas eu gostaria de uma coisa antes de a gente encerrar aqui, mandar um beijo para todos vocês que estiveram aqui. Muito obrigada, né? Mas a gente esperava bem mais gente nessa sala. É bastante ainda. Eu não queria, Márcia, eu não queria dizer que o assunto é polêmico, mas as pessoas estão com bastante medo de escutar. E às vezes essa mudança pode se tornar muito mais dolorosa, porque é uma mudança que não tem volta. A gente está desgastando um planeta, a gente está sugando tudo o que ele tem, e a gente vai ter que começar a mudar o nosso comportamento. Então, quanto antes a gente conhecer, perguntar, né? Saber que curvas a gente pode dar para ser feliz nessa transformação, para ver os nossos filhos felizes nessa transformação, nossos amigos, maridos, enfim. Quanto antes a gente começar a buscar recursos, melhor, porque a gente vai ter que buscar. A gente tem que lidar com depressão alta hoje, com suicídio muito alto. A gente tem que lidar com, daqui a pouco, cortes sensíveis na água, e o gado é a coisa que mais consome água hoje no planeta. Então, isso vai ter que acabar. Quanto antes a gente se unir amorosamente, deixa o pessoal, nós não estamos aqui brigando com vocês nem com ninguém. Está se unindo uma força de amor, trazendo pessoas maravilhosas aqui para conversar com vocês, né, Márcia? Isso aí, Renata, é muito especial, né, Renata? Um exemplo aí de médica que pratica, que divulga. E é isso aí mesmo, a palavra-chave é amorosidade, e a gente está recebendo retorno aqui, pessoal, super bem sensível a essa causa, né? Que pode ser uma coisa tranquila, reunir essas pessoas, é tão gostoso de estar junto com todo mundo. Nossa gratidão imensa, né? E se não, como tu falaste, né, Carla? O planeta pede socorro e as pessoas dizem, eu vou fazer, sempre fiz, não me interessa. Então, se não for por si mesmo, que seja pelos seus descendentes, né? Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos. Muito obrigada, também queria agradecer, e que a gente possa, que essa sementinha que ficou plantada hoje possa germinar. Com certeza vai germinar, e depois ela tem que vir ajudar a gente a levantar e fazer a manteiga, né, gente? Uma boa noite a todos vocês. A gente vai deixar o acesso até amanhã para quem quiser adquirir o nosso combo. Sim, eu quero mais proteínas vegetais, mais energia. Eu ia até antes fazer um comentário, mas olha só, gente, é muito mais energia para viver. Nunca mais a gente tem sono depois do almoço. A gente tem uma disposição. Até ruim, porque a gente fica assim, ó, um ponto de bala, sabe? E a gente quer fazer tudo, o que pode, o que não pode, não importa.
a gente tem energia para tudo isso, sim. Então, eu super recomendo essa mudança. Fico muito feliz que vocês estejam aqui, que estiveram aqui. Um beijo para todo mundo, igrejinha, para todo mundo. Tchau, tchau, de coração, uma boa noite. Muito obrigada.